Olá pessoal, mais um vídeo legal hoje aqui no canal. E hoje eu vou trazer um tema que todo líder tem que estar preparado para passar, né? Não é um tema agradável, tá? Já vou avisar aqui logo que é um tema que vai gerar concordância, vai gerar discordância, mas aí você comenta aí, né, no canal, já dá um like, curte aí o canal, já faz um comentário, compartilha, já vai ajudando a gente a transmitir isso para mais gente que se interessa pelos temas reais de liderança. Temas reais de liderança. Bom, eu vou contar para vocês, isso aconteceu tem mais ou menos 1 mês e meio, tá? E aconteceu com a minha equipe, né? Dentro da minha equipe. O que aconteceu? Um funcionário, né? Um membro da equipe me procurou para externar o quanto ele estava insatisfeito de estar em determinada posição, né? Ele estava ali temporariamente, mas assim, ele externou de forma bem entusiasmada mesmo, né? Porque eu acho ruim para o meu desenvolvimento, né? Falou, poxa, não me sinto valorizado, vez por outra eu sou obrigado a cumprir aquela tarefa ou aquele grupo de atividades, né? Tanto nas férias de alguém ou no afastamento, enfim, né? Veio ali uma carga de insatisfação muito grande, mas é um profissional excelente. Sabe o que é um profissional excelente? Que entrega acima da média, que tem uma postura excelente. É um profissional que não costuma ter esse tipo de conduta, né? E assim, é um profissional com uma curva de aprendizado, né, que a gente chama extremamente curta. Ou seja, ele desenvolve o seu conhecimento em novas atividades ou em novos desafios de forma muito rápida, né? Além de ser um cara muito comprometido. Bom, olha só o diagnóstico, né? Vamos falar assim, o líder ele é meio que médico da sua equipe, né? Então estava ali o desafio de diagnosticar o que estava acontecendo. Então eu ouvi, né, a insatisfação dele, foi doloroso para mim, porque ele, né, o profissional, geralmente quando ele vem embebido da emoção, ele vai falhar nas palavras. Você tem que estar preparado para isso, né? E você tem que estar preparado para não reagir emotivamente. Ou para você, se você reagir emotivamente, muito provavelmente você vai dar um sinal para ele e ele vai parar de falar e você vai deixar de capturar exatamente o que está acontecendo. E outro ponto, que se você reagir emocionalmente de forma muito abrupta, né, mesmo que você não esteja gostando, que não esteja empolgado ou concordando com aquilo, você vai perder a cereja do bolo, que é entender nas entrelinhas qual é a mensagem que está vindo ali. Então, essa é uma parte da liderança que é realmente bem real, né? Faz parte do dia a dia de muitos líderes, eu sei disso. Se você é líder ou aspirante a líder ou comanda equipe, muito certamente você já passou por algum tipo de situação como essa. Mas bom, situação, né, passou ali naquele instante, não se deu por resolvida, mas me alertou em algumas coisas, né? Me alertou sobre desbalanço de tarefas e mão de obra entre os times, né? Me alertou sobre plano de desenvolvimento, me alertou sobre uma série de questões que são importantes. Plano de desenvolvimento individual, matriz de habilidades individual, né? E aí eu falei, olha, a gente vai conversar, tá? Eu estou ouvindo a tua demanda, é importante você ouvir, né, a princípio, né? E eu me preparei para a conversa, né? Me preparei para a conversa, mas o que eu quero dizer para você quando eu me preparei para a conversa? Eu fui lá e, falei um monte de coisa, e moí o funcionário, botei ele no lugar dele? Não é isso. Se você não construir confiança, não construir transparência, jamais um funcionário vai trazer para você um alerta desse tamanho. E quando ele te traz um alerta como esse,
muitas das vezes é para te mostrar que alguma coisa realmente importante da sua função como líder pode não estar sendo muito bem feita. E aí é que está a grande sacada. Eu tinha um trabalho sobre matriz de habilidades, muito bem feito, muito desenvolvido, não só com ele, mas com todo o time. Eu tinha um programa de plano de desenvolvimento individual feito com cada funcionário. Eu tinha uma autoavaliação, que é uma autopercepção que o profissional tem sobre as competências dele. Eu tinha em mãos a descrição do job rotation, né? As atividades que ele tem que fazer para ocupar aquele nível que ele está na carreira. Bom, então eu estava munido de bastante informação, né, e organização para poder bater um papo com ele. E a falha dele simplesmente foi não ter se lembrado de tudo isso. Então me preparei e marquei uma conversa com ele e a gente foi bater um papo, né? E os bate-papos, os feedbacks, eles não podem começar, pessoal, com 6 pessoas, tá? O que eu quero dizer quando tem 6 pessoas? É quando você quer aparentar quem você não é, quer mostrar o que você não é, e aí você é percebido de uma forma diferente, tá? Diferente da que você é realmente e das qualidades que você tem ou das falhas que você tem. Porque aí a outra pessoa também começa a mostrar essas coisas. Em vez de você ter 2 pessoas na conversa, você começa a ter de 4 a 6, que é quem você gostaria de ser, quem você realmente é e quem você está sendo percebido. E do outro lado a mesma coisa. Esse é um dos motivos pela dificuldade de conexão para você resolver problemas complexos, para você ter conversas difíceis, né, conversas que realmente vão trazer benefício ali para aquele grupo, né? Qualquer pessoa do seu grupo é extremamente importante. Sempre lembrando aqui, quem é líder tem que estar realmente envolvido e dedicado a desenvolver os membros da sua equipe, do seu time. Tem que estar muito ligado em encontrar onde estão os problemas, que eles não são fáceis de achar, tá? E encontrar o diagnóstico e o tratamento certo. Essa é a nossa função como líder, além da função primordial, que é alcançar resultado através de pessoas. Bom, feito isso, meu bate-papo com ele começou com o reconhecimento, logicamente, né? Todo feedback é um feedback gift, que a gente chama, né? Que é um presente. E a nossa relação de confiança já dava espaço para isso. Eu comecei fazendo os elogios honestos, né, sobre a capacidade dele, sobre a função, e comecei a trazer os conteúdos. Poxa, eu tenho aqui em mãos o job description da sua função, são as descrições do seu nível de atuação, né? Comecei a refrescar aquilo para ele. Poxa, olha, no nível que você está, é esperado tudo isso aqui, não só conhecimento, mas também algumas habilidades, né? Alguns comportamentos. Graças a Deus eu tinha isso tudo muito bem organizado, muito bem mapeado, tá? E é isso que a gente traz também um pouco lá no nosso conteúdo, né? Como ter realmente as informações importantes em mãos que vão te ajudar não só no processo de desenvolvimento, mas também em alguns momentos difíceis como esse. E aí eu tinha a matriz de habilidade, né? Qual o nível de habilidade que esse profissional tinha em cada uma das atividades, como é que estava o nível dele de autoavaliação, né? Como ele se auto-enxergava nessas questões em relação a isso tudo. Uma vez colocado isso tudo na mesa, ele passou a refletir de que os momentos que eventualmente ele passava pelaquela atividade nada mais era do que momentos para confirmar que ele tinha aquela habilidade. É lógico que é uma necessidade do time, né? A gente tem uma necessidade no time, né? A gente tem uma necessidade de mudar as pessoas por qualquer motivo. A gente vai lançar mão das pessoas que têm habilidade ou que estejam se desenvolvendo naquele grupo de tarefas ou naquela posição. E foi exatamente isso que eu fiz. E o que não estava fora do plano dele de desenvolvimento, nem que estava fora das habilidades dele e também não estava fora do processo de autoavaliação dele. Feito isso, né, a conversa ficou muito mais fácil, tanto para mim quanto para ele.
a conversa caminhou para um lado extremamente profissional, mostrou não só organização da minha parte, mas mostrou também preocupação com a jornada dele, né? Que ele está no processo de desenvolvimento, e esse processo de desenvolvimento ele traz reconhecimento e enquadramento em outras escalas da companhia. Logicamente isso se traduz em melhoria salarial. Dito isto e entendido isto, o funcionário ficou muito mais confortável e entendeu, tá? Geralmente o funcionário ele vai esquecer dessas coisas, tá? Todo mundo, isso é uma característica não só dos funcionários, mas da maioria das pessoas emotivas. Elas vão esquecer protocolos importantes. Muitas das vezes elas vão vir falar de coisas no qual elas já participaram, já foram treinadas, já foram envolvidas, já foram capacitadas ou até mesmo conhecem. Mas infelizmente uma situação emotiva que pode ter tido um gatilho em alguma outra situação, em alguma outra leitura, e as pessoas confundem, tá? A pessoa pega às vezes um problema do outro colega, ou alguma coisa que aconteceu durante o dia, ou no caminho do trabalho, ou em casa, tá? Isso acontece muito, tá, gente? Acontece até com a gente, né, que é líder. Então, pega uma situação e projeta em cima de outra, né? Porque você já está no positivo alto, né? A gente chama isso de positivo alto. Quando você tá não só potencializado para executar, para fazer e tudo, mas você está fora, quase que caminhando para o limite de fora do controle. E aí, fora do controle, cabe a gente como líder. Espera aí que o celular escorregou. Vai continuar aqui, porque eu não vou editar. Vamos que vamos. Então, cabe a gente como líder ajudar as pessoas nesse processo de desenvolvimento. E depois eu vou falar um pouco sobre essa questão do positivo alto, como a gente pode usar isso a nosso favor, tá? Principalmente a gente que é líder. Vou explicar como é que funciona. E assim terminou a situação, o funcionário ficou resignado, porém não chateado, né? Ficou resignado, entendeu, né? Me pediu desculpa na entrelinha, né? E a nossa relação continua super importante. O profissional é um profissional fantástico, tá? Muito importante para minha equipe. E eu acredito que você como líder jamais vai querer abrir mão de um bom profissional, né? Muitas das vezes só requer que você tenha um pouco de talento, organização, conhecimento e saiba tomar a atitude correta para manobrar uma situação dessa que acontece rotineiramente na vida de um líder. Essa é a sacada de hoje, né? Um conteúdo aí para você que segue o nosso canal, tá? Para mais conteúdos e saber sobre o que a gente vai fazer daqui para frente, clica aí em Saiba Mais, acompanha o nosso trabalho e um grande abraço e um bom final de semana.